Diálogos Contemporâneos e Miriam Goldenberg. As coisas eram muito semelhantes independentemente da faixa etária. E a coisa que mais aparecia era a verdadeira relação de amor dele, do meu parceiro, do meu companheiro, é comigo. Porque eu sou a escolha amorosa, não obrigatória, sem vínculos econômicos, familiares, nenhum tipo de vínculo, porque as outras que eu pesquisei são mulheres independentes. E todo o discurso delas era contrastando a posição de outra com a de esposa e tentando mostrar que existiam muitas vantagens de ser a outra. Por exemplo, não existia rotina, não existia mesmice, não existia cotidiano, não existiam as obrigações e chatices com os filhos, não existia DR. Sabem o que é DR? Às vezes algumas pessoas me perguntam o que é DR, é discutir relação, né? Não existia DR. Por quê? Porque como os momentos eram tão raros, eles tinham que ser sempre muito bons e prazerosos. Por que um casal de amantes ficaria junto se não fosse bom, se eles não têm vínculos obrigatórios que façam com que eles estejam juntos? Então, o discurso da outra é: eu sou a verdadeira esposa, elas dizem às vezes, companheira e parceira. A outra é a esposa. Primeiro, porque ela não sabe de nada. Eu sei de tudo. Ela é obrigação. Eu sou a escolha. Ela é a chatice do cotidiano. Elas usam essa expressão. Eu só fico com filé mignon. Lógico que eu trabalho com o discurso delas, né? Eu não posso fazer o que o antropólogo faz, observação participante, num caso de infidelidade. Eu faço muita observação participante em outras pesquisas, mas nesse caso eu não fiz. Mas elas, depois de algum tempo, porque eu fazia pesquisas de muitos dias, muitas horas, elas diziam: o que eu queria, na verdade, era ser esposa. Só que eu queria que ele fosse fiel, que ele não tivesse outra. Porque a pior posição para elas não é de outra, é de esposa traída. Então, é um discurso que justifica a relação, e eu tenho outras que são outras há mais de 40 anos. E tenho outras que não... Porque as mais jovens, em geral, não ficam nessa situação. Elas vão se o cara não se separa, elas vão viver outras relações, outros afetos. E as que estão no meio termo, aquelas que estão entre 40, ainda tem uma expectativa de que o amante se separe e fique com elas. Mas as que têm 60 anos ou mais, não tem mais expectativa e nem quer. Ela diz assim: eu conquistei uma coisa que é muito interessante, que eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com minhas amigas e tal, e tenho um companheiro. Enquanto todas as minhas amigas estão reclamando que falta homem, falta homem, falta homem, falta homem, ou estão em casamentos horrorosos e reclamam das faltas dos seus homens, eu tenho um companheiro, quando eu quero estou com ele, quando eu não quero, viajo, passeio, tá? Então elas acabaram achando, depois de 40 anos ou muitos anos, que até elas têm uma parceria muito boa, que elas conseguiram combinar algo que é difícil numa relação, que é segurança, porque elas se sentem seguras, que elas já estão com eles há muitos anos, eles provavelmente... Uma foi até interessante, porque a esposa dele morreu e ela não quis casar com ele. Não, agora que você está velho, porque eu não quero mesmo, agora você quer...
Agora a gente continua assim, tá muito bom, não vou ficar cuidando de você. E com liberdade. E liberdade tem a ver com as amigas, liberdade tem a ver com as viagens, com os projetos, com os estudos, liberdade. E outra coisa que eu aprendi muito com a outra foi que ter um homem, mesmo que pela metade, para elas é um valor. Lógico que elas querem ter um homem inteiro, né? Elas o tempo todo, pelo menos até chegarem aos 60 tal, elas querem ter um marido fiel. Mas elas preferem ter um amante do que ficarem completamente sozinhas. No discurso delas, a solidão só não é pior do que ser a esposa traída. E elas dizem também uma coisa, e isso eu acho interessante para discutir com vocês. Elas acreditam que o amante é fiel. Olha o paradoxo. É um paradoxo. Mas elas acreditam que o amante é fiel e que não tem vida sexual com a esposa, que só está com ela com a esposa porque realmente tem um monte de compromissos e também por questão financeira. E elas acreditam que a vida, que não é a vida obrigatória, a vida do prazer, a vida do sexo, a vida do companheirismo é com elas. Então, elas são as verdadeiras, elas são as únicas, elas são, como elas dizem, a número 1. E isso justifica uma relação que tem problemas. E quais são os principais problemas que elas apontam? Ele não pode estar comigo nos aniversários, no Natal, no Ano Novo, nos finais de semana. Antigamente, quando eu pesquisei, era mais difícil ainda, porque não tinha celular. Então era uma complicação, o cara tinha que sair de casa, ligar do orelhão. Era muito difícil. Então tudo isso também contribuía para provar como elas eram únicas e superiores às esposas. Só que eu ia até fazer minha tese de doutorado sobre a outra, porque eu achei que tinha muita coisa para falar sobre família, casamento, amor, infidelidade e fidelidade, mas eu fiquei muito desconfortável com o estigma da pesquisadora que pesquisa um tema como esse. Eu levei um susto, porque de repente, depois que eu fiz o trabalho, era um trabalhinho pequenininho, de fim de curso, o Gilberto Velho falou: Miriam, você tem que publicar esse livro, é muito interessante, ninguém tinha estudado esse tema no Brasil, você tem que publicar. Eu publiquei numa editora muito pequenininha, ele fez a apresentação do livro e o livro ficou em lista de best-seller semanas e semanas. E eu fui chamada para um monte de programa de televisão, foi capa da Folha de São Paulo, 3 páginas da Folha. E aí começou um tipo de pergunta que me impactou muito, que era: você é a outra? Era a primeira pergunta. Eu, em qualquer programa, em qualquer lugar, você é a outra? 30 anos atrás. Aí, tá. Seu marido teve a outra, tem a outra? E vocês estão vendo, eu não uso nada, não uso aliança, não gosto, tá? E eu comprei uma aliança enorme, perguntei para o meu namorado na época: posso dizer que eu sou casada? Porque ele não precisava nem dizer, porque aí eu já chegava assim, olha. E aí, para evitar, isso é uma coisa que eu tenho que sofrer um pouco. Muitos homens compravam meu livro, a outra, queriam comprar e não podiam comprar. Porque eles iam chegar em casa e a mulher: que livro é esse? Ontem mesmo em Campo Grande, um professor de antropologia falou: eu comprei seu livro. Minha mulher: que é isso? Ele falou: isso é antropologia.
eu tenho esse problema, porque eu tenho um livro que chama A Outra, outro que chama Infiel, outro que chama Porque Homens e Mulheres Traem. E a bela velhice, o marido vai dar para a mulher, a bela... Tá me chamando de velha? Todos os meus livros não dá para dar no Dia dos Namorados, porque eu tenho outro que chama Coroas. Imagina você dar de presente para sua namorada coroas. Então, todos os meus títulos são meio complicados assim. Então os homens ficavam com vergonha de comprar o meu livro. Então eu recomendo assim, que eles comprem junto com as esposas, leiam juntos, porque tem muita coisa que os dois podem aprender. Aí depois da outra, eu não quis mais estudar a outra por isso, vou ser sincera, porque é um bom tema. E eu fui procurar, na época, minha tese de doutorado ia ser sobre Revolução Sandinista, Nicarágua. Eu fui várias vezes para Nicarágua, fiz várias entrevistas, de repente acabou a Revolução, teve eleição, tudo aquilo que eu queria estudar não tinha mais. Eu falei, não, eu quero estudar a Revolução aqui no Brasil. Mas eu não quero estudar a Revolução, eu quero estudar mulheres revolucionárias no Brasil. Isso foi em 1990. E aí eu comecei, todo dia 8 de março, procurar mulheres revolucionárias, mulheres revolucionárias, mulheres revolucionárias, e sempre aparecia a mesma foto. Leila Diniz, com a barriga grávida de biquíni na praia de Ipanema. Eu nasci bem depois da Leila, não sou carioca e não conhecia muito o mito da Leila Diniz, apesar de saber Leila Diniz, alguma coisa de Leila Diniz. E aí eu comecei a entrevistar, fiz uma pesquisa com toda a família da Leila, com o psicanalista da Leila. E só me arrependo de uma coisa, não ter entrevistado todos os amores da Leila. Porque a Leila foi uma mulher muito amada. Até hoje, os homens que ela teve, os homens importantes, né? Porque ela teve muitos, que não foram tão importantes, mas os que ela teve assim, mais publicamente, por mais tempo, porque ela morreu com 27 anos, também não dava para ter, mas teve, mesmo com poucos anos de vida, ela teve muitos amores. E todos os homens nas entrevistas falam, eu aprendi muito com a Leila. A Leila me ensinou a ser um homem melhor. Porque eu começava a falar mal da minha ex-mulher, ela, você não vai falar mal de mulher para mim, não. Você não vai falar mal da sua ex-mulher para mim, não. Ela tinha uma postura, ela tinha muitas amigas mulheres, um meio muito competitivo, porque a atriz, todas competiam, ela tinha muitas amigas mulheres. E ela tinha, principalmente, uma liberdade enorme de fazer o que ela queria, quando ela bem queria, do jeito que ela queria. Então, ela teve uma época que ela foi atriz, uma das atrizes mais famosas do Brasil, e fez um filme lindo, que eu recomendo sempre, que é sobre amor, que chama Todas as Mulheres do Mundo. Que é um filme, eu sempre passo para meus alunos que é um filme, apesar de ter sido feito em 1967, é um filme muito atual, sobre amor. Porque é um homem que abre mão de todas as mulheres do mundo por uma mulher que ele ama. Porque em 1967 já era a época da liberação sexual, já era a época de você transar com quem bem entendesse, já era a época de você se separar quando não estivesse feliz, era a época de você viver a explosão de uma revolução mesmo, sexual que teve nos anos 60. E esse homem abre mão de todas as mulheres do mundo para ficar com uma única, que era o seu amor. Só que a graça desse filme, e ele foi o campeão de bilheteria em 1967, é que era a história verdadeira do Domingos de Oliveira, está vivo, diretor de cinema, com a Leila Diniz,
que aos 16 anos a Leila foi morar com o Domingos de Oliveira, que tinha 26 anos, já era desquitada. Imagina, isso em 1960. Em 1960, uma menina de 15 anos, 16, tinha acabado de fazer 16, vai morar com um cara desquitado de 26 anos, né? E foi um grande amor e ela se separou dele com 20 anos, mais ou menos, ela se separou dele. E ele não se conformava. Ele amava a Leila, ele queria a Leila. E tentava voltar com a Leila. E aí, o que ele fez? Uma estratégia. Vou fazer um filme de amor em que a Leila Diniz vai ser Leila Diniz. E que eu não vou ser, porque ele era o diretor do filme, eu vou ser o Paulo José. Mas a história é todinha do amor deles. Então, é uma história totalmente real de amor, em que ele, no filme, tem todas as mulheres, e vai, e gosta, e galinha muito e tal, e se apaixona pela Leila. E aí eles vivem juntos, vivem uma paixão, e no filme, num momento, a Leila chega em casa, saltitante de uma viagem, está lá o Domingos, que é o Paulo José, com outra mulher. Aí ela vai embora, louca, não quer mais saber dele, vai viver a vida dela. Só que o Domingos não queria que o final do filme fosse o que aconteceu na vida real. Então, no filme, ele transforma isso. Ele consegue abrir mão, ele vai falando para todas as mulheres com quem ele queria se relacionar. Olha, tchau, não vai dar mais, olha, leva uns tapas e tal, porque ele tinha várias. E deixa de lado todas as mulheres do mundo para ficar com o seu único amor. E o filme estourou. E a Leila não voltou com ele. E não casou com ele como casa no filme. E depois ela falou, logo em seguida, que o filme foi um sucesso enorme, ela deu uma entrevista para o Pasquim, que era um jornalzinho, né, que chamava Esquerda Festiva, da época. E ela deu uma entrevista, falou, não, o filme é ótimo, o Domingos é maravilhoso e tal, mas não, é meu amigo, mas eu acho que amor é amor e sexo é sexo, eu posso amar um homem, eu posso ter várias relações, eu acho que as pessoas têm que deixar de ser virgem, papapá, falou nessa entrevista de 1969. E a Leila falava muito palavrão, mas de uma forma muito doce, muito brincalhona, ela era muito alegre, a Leila. E aí ela falou 70 palavrões. Em 1969, o auge da ditadura militar, uma entrevista falando de amor livre, amor é amor, sexo é sexo, transar quando bem entende, falou um monte de coisa. Ela não tinha uma militância política, não falou tanto assim de política, mas falou muito de comportamento sexual e liberdade sexual com 70 palavrões. E aí e tem um detalhe, o Pasquim, para os entrevistados se soltarem, dava uma cachaçinha, dava um esquinha, e aí que falou mais ainda, né? E quando os editores viram isso, falaram, não dá para publicar assim. E colocaram asteriscos em cada um dos 70 palavrões. É pena que eu não tenho aqui, mas era tipo assim, eu adoro asterisco, é muito gostoso asterisco. Coisa que eu mais gosto na vida é asterisco. E por isso, todo mundo acha que eu sou um asterisco, porque acha que eu asterisco com todo mundo. Então, vê esses caras chegando para mim com propostas para eu asterisco, mas eles não dão tanto asterisco. E então o Pasquim, que vendia 20 mil exemplares, passou a vender, com essa entrevista, 220 mil exemplares. Porque todo mundo
queria decifrar os asteriscos. E, para vocês verem como era o auge mesmo da ditadura, a Leila, que não tinha nenhum tipo de militância política partidária, nada, ela tinha muitos amigos militantes, mas ela não tinha, ela dizia, a militância dela era a bandeira da escola de samba, a vida, ela foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, teve um mandato de prisão e perdeu todos os empregos que ela tinha na televisão, todos. Ela era uma estrela. E ela ficou trabalhando com a patota, fazendo filme com o Nelson Pereira dos Santos, fazendo filme com os amigos, e sem ganhar dinheiro. Morava na casa de um, morava na casa do outro, morava na casa do outro, e sempre alegre e tal. E para vocês terem ideia, eu gosto muito, o melhor amigo dela, o Luiz Carlos Bigode, me contou várias situações que ele viveu com a Leila. E uma era essa: eu gosto de sorvete de morango, gosto de sorvete de chocolate, gosto de sorvete de limão. Por que eu vou gostar de um homem só? Não tem graça. Repetir assim, todo dia chocolate? Não, né? Mas uma das coisas mais legais que a Leila falou, e eu acho que fala muito da liberdade da Leila, é que, como ela estava... Ela ficou grávida, né? E ela adorava ir à praia, e naquela época as mulheres, em 1971, que ela ficou grávida, usavam aquelas batinhas, né? Negras, escuras, para não mostrar a gravidez, porque a gravidez era algo muito feio e vergonhoso, considerado na época. Ela um dia pegou um biquíni emprestado velho, praia, sol, foi pra praia de biquíni, 7 meses de gravidez, foi um escândalo. Ela foi xingada de muito asterisco. De todos os lados ela foi xingada de puta, de mau exemplo, exemplo negativo para a juventude, para as meninas brasileiras, para a família. Ela foi muito xingada. E ela, na época, como ela não tinha mais emprego, ela fazia teatro de revista e estava com aquele peito assim, cheio de leite, brincava, quer mamar, passava assim. Sempre muito brincalhona, muito alegre. E o Bigode que me contou essa cena. E tinha todo dia um coronel que ia assistir lá e ficava mandando presente, mandando rosas, mandando tudo para a Leila. E a Leila, esse jeitinho dela, tudo bem. E um dia o coronel entra lá muito bravo no camarim da Leila. Pô, Leila, você dá para todo mundo, você não vai dar para mim? E a Leila: é verdade, coronel, eu dou para todo mundo, mas eu não dou para qualquer um. Essa é muito boa, né? Mas fala de uma liberdade que a Leila tinha, que ela dizia assim: eu nem sei porque eu me tornei um mito, porque ela já foi um mito quando era viva. Ela morreu com 27 anos, ela já era um mito, ela já era um exemplo, todo mundo queria ser bem Leila de mim. Isso que a própria irmã dela me falou, todo mundo fazia o que a Leila fazia, mas ninguém falava o que fazia. A Leila fazia e falava. Porque nos anos 60 todo mundo era livre em comportamento, mas fingia que não era. Como até hoje muita gente ainda faz isso, né? Eu faço muita pesquisa assim com jovens e pergunto: quantos parceiros você teve? 1, menina, 2, 3, aí para no 3, assim, para no 3, eu falo, mas 3, ela, professora, se eu falar mais de 3, nenhum menino vai querer namorar sério comigo. A Leila falava e fazia.
A minha tese se chama Toda Mulher é Meio Leila Diniz, mas deveria se chamar Toda Mulher Gostaria de Ser Meio Leila Diniz, porque eu não encontro muitas Leila Diniz, nem hoje em dia. E a revolução da Leila foi tão simples. Foi ser livre para ser exatamente como ela era. Não era uma propaganda, como eu sou moderna, como eu sou livre. Ela vivia a liberdade dela plenamente, com todas as consequências negativas que teve. Na época, ela teve uma coragem existencial muito grande para amar do jeito que ela amou, e ela amou muito, e para ser amada do jeito que ela foi muito amada. E aí, depois de defender a tese, eu continuei perseguindo essas questões de amor, gênero, sexualidade, e fiz uma pesquisa até para aproveitar e ensinar a fazer pesquisa para os meus alunos. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre infidelidade, sexualidade, casamento, com 1.279 homens e mulheres lá no Rio de Janeiro. E me chamou muita atenção porque no modelo ideal de casal, as pessoas respondiam muito assim: qual o modelo ideal de casamento que vocês acham? E aparece assim: em primeiro lugar, cada um na sua casa. Em primeiro lugar, se não fosse cada um na sua casa, cada um com o seu banheiro, pelo menos. Era uma coisa... A ideia de que é possível ter uma relação estável, mas com liberdade, se possível, cada um na sua casa, ou então cada um no seu banheiro. E quando eu perguntei, o que vocês acham que todo homem é? Isso é tudo aberto, tá? Não tinha que assinalar nada, era todas as respostas abertas. O que todo homem é? Homens e mulheres responderam igual: galinha machista infiel. Há uma concordância como representação de masculinidade: galinha machista infiel. O que toda mulher é? Também concordaram: sensível, romântica e maternal. Diferença, né? Uma coisa assim bem... As representações de homens e mulheres muito diferentes. Eu perguntei outra coisa, vocês verem como homens e mulheres são diferentes. Eu perguntei para as mulheres o que elas mais invejam em outras mulheres. Essa pesquisa foi dos 18 aos 50 anos. Eu ainda não estava pesquisando pessoas mais velhas. Elas responderam: corpo, beleza, magreza, juventude e sensualidade. Mais coisas, mas em primeiro lugar, tudo isso. E eu perguntei para elas o que elas mais invejam nos homens. E elas responderam em primeiríssimo lugar, disparada: liberdade. Liberdade sexual, liberdade com o próprio corpo, liberdade de ir e vir, liberdade. Dos 18 aos 50 anos, liberdade. Em segundo lugar, foi fazer xixi em pé. Muitas responderam fazer xixi em pé. Que também é uma forma de liberdade com o corpo. E depois eu perguntei para os homens o que eles mais invejam nas mulheres, e eles responderam: nada. A grande maioria, pouquíssimas, muito poucos falaram assim, maternidade, sensibilidade, mas muito poucos, não dá nem... Grande maioria nada. E nessa pesquisa tinha uma pergunta sobre infidelidade. Você já foi infiel? Por quê? 60% dos homens disseram que já foram em algum momento da vida, e 47% das mulheres disseram que já foram também. Não há uma discrepância muito grande em termos de discurso, tá? Porque hoje mesmo eu escrevi uma crônica para a Folha sobre esse tema e dei esses números, e aí um comentário dos 40% que disseram que
que não foram infiéis, 20%, não, metade mentiu. Quer dizer, as pessoas acham que muito mais homens. É engraçado que ele não falou das mulheres, falou que os homens diminuíram, né? Mas o mais interessante na pesquisa foi quando eu perguntei por quê. E nem amor nem sexo aparecem muito como motivos, porque a gente acha que a pessoa, homem ou mulher, é infiel porque não tem vida sexual no casamento. Sexo apareceu muito pouco. E os homens responderam. Eles mesmos, eu sempre trabalho com discurso nativo, com discurso dos meus pesquisados. Então eles falaram assim, um pouco deles falaram que são poligâmicos por natureza, que homem é infiel. Na verdade, eles não são infiéis, porque eles são fiéis a eles mesmos. Então, eles nem se consideram infiéis, porque eles acham que quem é fiel é que tem problema. Quem é fiel é covarde. Eles xingam muito, é covarde, ou então não tem oportunidade, porque ninguém quer, ninguém dá bola. Eles acham que sim, que é homem, poligâmico por natureza. Eu estou falando assim, a maioria, não estou falando, não vou conseguir falar de todas as respostas. Mas existe o que se diz poligâmico por natureza, e existe aquele que quer ser fiel e não conseguiu, porque por crise pessoal, por crise do casamento, ou porque pintou uma oportunidade, assim, numa viagem, não podia, foi uma coisa assim, ele foi assediado e não tinha como. Então, ele queria ser fiel, mas ele não conseguiu. E tem um pouco que é aquele que é monogâmico e que é fiel. E esse está crescendo na minha pesquisa. E eu tenho assim, uma interpretação por que esse está crescendo na minha pesquisa. Porque quando eu comecei a pesquisa já há algum tempo, e de hoje, as mulheres brasileiras mudaram muito, né? E estão muito mais independentes economicamente, muito mais independentes psicologicamente, tem muito mais escolhas. O divórcio se tornou muito mais fácil. A lei do divórcio é de 79, mas hoje em dia você fazer um divórcio é muito mais rápido e ainda tem a união estável, que você pode terminar ainda mais facilmente ainda. Então, hoje, as pessoas casam e recasam várias vezes ao longo da vida. Então, quando há uma escolha, por que vou trair a pessoa que eu estou escolhendo ficar, mesmo que não dure? Mas nesse momento eu estou escolhendo ficar com essa pessoa. Por que eu vou trair? Eu não estou falando de relações em que existe um pacto de que você pode ter relações com outras pessoas, ou que você... Eu tenho vários alunos que estudam poliamor, swing, relações livres, em que existe um pacto, né? Às vezes não tão explícito, mas que você pode ter relações com outras pessoas. Mas nessas relações em que há uma expectativa de fidelidade, se houver algum tipo de traição, em geral, há uma separação, principalmente por parte das mulheres. Porque elas dizem assim, se ele está comigo e eu não sou o único amor dele, se ele coloca em risco a nossa relação para ter um caso, uma aventura, por que eu vou ficar com um homem assim? Eu não preciso dele, não dependo dele. Eu quero um parceiro único, por que ele não quer uma parceira única? Em geral, as mulheres se separam, ou então uma crise muito grande para ela voltar a confiar que ela é única e de certa forma, superior
a ponto de ele largar todas as mulheres do mundo e escolher ficar com ela, como fez o Domingos de Oliveira. E eu perguntei para as mulheres. Também tem um outro tipo, né, de classificação que está aparecendo bastante, que é o monogâmico por preguiça. Esse está aparecendo bastante ultimamente. Ontem mesmo eu dei a palestra, o rapaz veio falar, eu me identifiquei tanto, porque eu sou monogâmico por preguiça. Minha namorada já me dá muito trabalho. Eu vejo meus amigos traindo, eles têm que fazer muita coisa para trair, dá muito trabalho, eu não tenho paciência, é muito chato. Eu me identifiquei, ele não sabia, ele agora já sabe, ele é monogâmico por preguiça. Porque há 30 anos, quando eu comecei a pesquisa, as mulheres não exigiam tanto, nem a outra, nem a esposa, não tinha tanta coisa, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Não era tão fácil, mas era um pouco mais fácil do que hoje. Então, essa categoria do monogâmico por preguiça está crescendo. E por isso que eu estou vendo também que, pelo menos no discurso, as pessoas quando estão na relação, são mais fiéis do que... Ou tem outros pactos por aí, né? Que tem vários. E depois de eu estudar infidelidade e aí uma coisa que eu quero falar para vocês também, como que entra o amor na infidelidade. Porque quando elas falam por que elas traem, elas não falam que é por natureza, elas falam em primeiro lugar, empata com o segundo, vingança, uma coisa que os homens não falaram para mim, que traem por vingança, elas traem muito por vingança. E segundo, elas falam muito de faltas. Quando eu pergunto para as mulheres o que falta na sua relação, elas começam. Falta de intimidade, falta de escuta, falta de atenção, falta de conversa, falta de reconhecimento, falta de tempo, falta de segurança, falta tudo. Uma lista enorme de faltas. Falta de elogio. Elas dizem, meu marido não me dava mais beijo na boca. Esse aqui, ó, só queria me beijar o tempo todo, quase não. Meu marido não me elogiava. Esse aqui, ó. Meu marido não queria mais, não ficava, romancinho, esse aqui, ó. Então, é uma compensação da falta. E olha que não tem como. Tem um dos meus pesquisadores diz, a mulher devia ter um homem para ir ao cinema, ao teatro, a ver palestra, um homem para viajar, um homem para ler, um homem para... Mas ela quer tudo num homem só. Porque a lista é muito grande. É muito difícil. Eu estou falando o que elas falam e o que eles falam, tá? Elas falam mesmo, falta. Elas são assim com eles, elas são assim com elas mesmas, né? Nós somos, melhor dizendo, falta. E aí eu perguntei para os homens, o que falta na sua relação? E eles responderam, falta compreensão. Ponto. Um pouquinho ainda disse assim, falta cuidado, falta carinho, mas a maioria, assim, falta compreensão, ponto. E eu gosto sempre de contar isso, porque quando eu falo isso, algumas mulheres ainda me dizem, tá vendo? Ele quer mamãe. Eu não disse? Por isso que a maioria não
nem quer me dar entrevista, ou então um monte, ainda coloca esse monte de risquinho assim, e elas não, elas grampeiam faltas. Tem um espação, elas vão botando falta. Mas, por mais incrível que pareça, apesar da nossa cultura dizer, né, que sexo é a coisa mais incrível, maravilhosa, raríssimos falam, mas muito, nem homens nem mulheres falam de falta de sexo. Falam, mas muito pouco. A traição, pelo que eles dizem, não tem tanto a ver com a falta do sexo. E aí eu vou contar, assim, alguns casos que estão aparecendo espontaneamente, que me chamam bastante atenção, né, para a gente falar de amor. Porque alguns casos que apareceram é de traição virtual, que é a mulher está casada, tem um marido, tem filhos, mas ela encontra um parceiro que pode estar em outro país, que é bom que ela ainda treina inglês, então é duplamente interessante. E ela diz que ela encontra nesse parceiro que ela não quer encontrar no mundo real algo que ela não tem com o marido, que é escuta, intimidade, conversa, atenção. E ela mantém, às vezes a pessoa que está do outro lado quer vir, quer conhecer, quer estar com ela não quer, ela quer manter aquilo, porque é o espaço que ela tem de escuta, de conversa, de atenção e de intimidade. É uma palavra que elas falam muito. Falta intimidade. E o outro apareceu também na minha pesquisa espontaneamente 3 casos de mulheres casadas com homens, com filhos e tal, que têm relações amorosas com mulheres. Porque dizem que com essas mulheres, que são as suas amigas, elas têm escuta, atenção, intimidade que elas não têm com seus parceiros. Isso tudo para a gente falar o que é amor, né? Porque eu pergunto para os homens se eles têm intimidade com as esposas, eles acham que têm intimidade. Eu faço xixi de porta aberta, eu fico pelado o tempo todo. Uma intimidade que a gente tem. E elas reclamam muito de falta de intimidade, intimidade para ela. Por isso que é interessante. A palavra é o mesmo significado completamente diferente. Para homens e mulheres, intimidade quer dizer outra coisa. E depois que eu pesquisei bastante infidelidade, até em função dos meus alunos, e começou a aparecer muita questão do corpo, né? As pessoas estudando o corpo, querendo estudar essa obsessão da brasileira com o corpo e as academias, e tem vários alunos que fizeram tese sobre isso. Eu fui para a Alemanha em 2007, passei uns meses lá, e eu fui discutir, eu não vou falar agora sobre isso, porque não é o tema da nossa conversa de hoje, que no Brasil o corpo é um verdadeiro capital para as mulheres, né? As mulheres brasileiras, mesmo que não queiram, são obrigadas a investir num modelo de corpo, aquele, né? Jovem, sensual, magro, né? Somos as maiores consumidoras do mundo de remédio para emagrecer, moderador de apetite, primeiro e segundo lugar de cirurgia plástica estética, botox, preenchimento, remédio para dormir, antidepressivo, ansiolítico. E eles, maiores consumidores do mundo de Viagra. Eu sempre acho que eles estão se divertindo mais que a gente, né? Mas eu fui falar sobre isso e lá na Alemanha eu percebi eu fiquei uns meses lá e eu falava com mulheres de 60 anos, elas não falavam de corpo, não falavam de juventude, não falavam de envelhecimento, falavam da vida, né?
estou trabalhando, estou viajando, estou cuidando da minha casa. Falando de vida, com 60, 70 anos. Eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, eu vou fazer grupo focal para falar com mulheres de 40, 50. Aí fazia grupos de 40, 50, eu falava, em primeiro lugar, eu só falo uma coisa, eu não dirijo muito as minhas pesquisas. Como é esse momento na vida de vocês? Principalmente as mulheres dos 40 ou 50, começavam assim, a primeira coisa que elas falavam, meu corpo, tudo está caindo, não consigo emagrecer e tudo dói. Dói aqui, dói ali, dói ali, dói ali. Primeira coisa que elas falavam era do corpo. Em segundo lugar, falta homem, falta homem, falta homem, falta homem, falta homem, falta homem. Quando não falava de falta homem, falava muito disso, de falta de beijo na boca, falta de atenção, falta de carinho, falta de cuidado. E de repente, no meio dos meus grupos, aparecia uma mulher que não estava com o corpo tão em forma, mas que dizia assim, nessa faixa, tá, dos 40 a 50, eu tenho um marido. Vai fazer um silêncio. Ele é completamente dependente de mim, não acha nada, me liga 500 vezes para perguntar. Silêncio uma hora aí. E aí a facada mortal. E ele é fiel. Nós estamos casados há 30 anos, temos uma vida muito boa, ele é fiel, nunca me traiu, e aí as outras estavam já babando. E aí eu criei, porque eu já tinha criado esse conceito que no Brasil o corpo é um verdadeiro capital, mas eu descobri que existe um capital mais valioso ainda, que é o capital marital. E é um valor, até essa faixa etária, para muitas mulheres é um verdadeiro valor. Tem até aquela frase, vocês já devem ter ouvido falar, porque virou peça de teatro, é livro, né? Não sou feliz, mas tenho marido. Não sou feliz, mas tenho marido, é o que eu mais encontro. Esse tipo de casamento que é, não, como que vai ser se eu me separar, vou ficar sozinha, ninguém mais vai me querer, já estou velha, como que eu vou no cinema, como que eu vou jantar, como que eu vou passar o dia dos namorados? Uma vergonha, um medo, um pavor de estar sozinha sem aquela porcaria que faz com que ela seja muito feliz. Porque elas dizem que estão infelizes e com aquela lista enorme de falta, mas tem um medo profundo de se separar, porque não ter um homem aqui é complicado. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, eu gosto de ir ao cinema sozinha. Eu não tenho coragem de ir ao cinema sozinha sexta-feira à noite. Eu não tenho coragem de ir ao cinema sozinha, nem sábado à noite. Eu não tenho coragem de ir a um restaurante sozinha sexta à noite, sábado à noite. Eu vou durante o dia, mas sexta e sábado. Uma vez eu falei isso numa palestra e depois da palestra o rapaz, você gostaria de ir ao cinema? Eu achei tão engraçado porque eu estava dando um exemplo do que é, né, o medo das brasileiras que é uma fracassada, o olhar principalmente das outras mulheres. A Miriam escreveu 30 livros, mas sozinha. Na Alemanha, eu ia ao cinema sozinha, ia ao teatro sozinha, ia jantar sozinha. Nunca vi um olhar diferente para mim, nunca. E eu gosto de ir, não vou mais, nem sexta, nem sábado, não vou. Agora os outros dias é mais tranquilo, né? Mas é quase que um fracasso social você não ter o capital marital. Eu tenho capital marital. Mas eu gosto de fazer as coisas sozinha. E eu não gosto de falar muito capital marital, porque os homens também, um ex-marido que eu tinha, ficava o tempo todo, cuidado, hein, eu sou o seu capital marital, tem que cuidar bem de mim. Como se fosse uma riqueza, né? Teu capital marital. Então, já vou para minha
para pesquisa atual, e eu quero terminar daqui a pouco falando principalmente com o Nilson, uma coisa que nós conversamos hoje de manhã. E a minha pesquisa atual são os casamentos mais legais que eu encontrei até hoje, em 30 anos de pesquisa. Que foi um acidente de percurso. Porque eu dava muita palestra sobre velhice, sobre envelhecimento, e sempre via no final alguém falar: olha, eu tenho 60 anos e eu tenho um namorado de 43. Então, muito bem, muito felizes, nos encontramos todos os dias e nos divertimos muito. E ele tem uma esposa de 27. E ele vive falando que a mulher dele é chata, reclamona, exigente. E comigo é uma delícia, ele sempre está rindo, brincando. Eu rio das piadas dele, a mulher dele nunca ri. E começou a aparecer alguns casos assim, eu falei, acho que eu tenho que pesquisar, porque é um tema interessante, que inverte a lógica da dominação masculina. Porque na lógica da dominação masculina, o homem sempre tem que ser superior às mulheres. Mais alto, mais velho, mais rico, mais poderoso, mais escolarizado. Então é normal quando um homem namora uma mulher bem mais jovem, de outra, com menos escolaridade. Os homens olham para baixo e as mulheres olham para cima. De repente, esses casais em que elas são superiores, em idade, às vezes em dinheiro, às vezes em poder, às vezes em status, são interessantes. E aí eu pesquisei 52 casais em que eles são, no mínimo, 10 anos mais jovens do que elas, em relações estáveis de, no mínimo, 10 anos. Porque eu não queria namoro, caso, queria saber como funcionava. Então, eu tenho casamentos de 30 anos. E tem casamentos também que ela é 30 anos mais velha do que ele, nesses 52 casais. E foram os casais mais bacanas que eu encontrei até hoje, em 30 anos de pesquisa sobre casamento. E por quê, né? Se eles invertem tanto a lógica, eu poderia esperar que fossem casamentos muito mais complicados, como eu esperava. Não são. Em primeiro lugar, eles começam muito achando que não vai durar, que é uma brincadeira. Ela, então, ela tem maior medo de começar uma relação assim. Eu acho, vou me aproveitar um pouquinho, deixa eu me divertir. E aí começa sem grandes expectativas. É o dia a dia, é o prazer do momento, é aproveitar o que está. E eles estão aproveitando há 30 anos, porque até hoje elas acham que não vai durar, que ele vai trocar por uma mais jovem. E como eles têm que enfrentar muitos preconceitos, principalmente dentro da família, de mulheres, né, de mães, de filhas, porque todas elas já têm filhas, às vezes, da idade deles, né? Mais das mulheres, os preconceitos, tem um capítulo que eu falo, no inferno são as outras, para elas, né? Eles têm que enfrentar tanta coisa que eles não têm aquelas chatices, briguinhas e implicâncias do cotidiano, como tem um casal que não tem tantos problemas externos, não tem que se unir tanto para enfrentar, e não tem que ter tanta certeza para ficar junto. E eles encontram um equilíbrio interessante. Nessa faixa que elas estão, dos 50, 60, 70, elas falam muito que as mulheres são invisíveis, transparentes, não existem como mulheres. Não é nem que elas se tornam velhas, elas não existem mais. E de repente, numa faixa em que há uma invisibilidade, porque é uma cultura que valoriza muito a juventude feminina, homens mais jovens, que poderiam estar com qualquer mulher bem mais jovem do que elas, escolhem ficar com elas. E admiram, e respeitam, e falam o tempo todo
que elas são superiores às demais mulheres mais jovens, porque elas não são tão chatas, tão reclamonas, tão exigentes, tão cri-cri, tão ciumentas, tão pegajosas. Elas são mais leves, mais divertidas, mais maduras, mais carinhosas, mais atenciosas. Eles têm uma profunda admiração por elas. E elas, que se sentiam invisíveis e que já tinham tido relações não tão boas, encontram alguém que não só valoriza, mas como alguém que está provando para elas que elas existem, não só como mulheres, mas como mulheres interessantes, admiráveis e muito visíveis. Então é um equilíbrio muito interessante e eu passei até a recomendar, viu? Porque tem muita mulher que fala para mim, mas que não olha para baixo, não olha, não enxerga aqui embaixo. Tem homens que vão achar que elas são, provavelmente, um homem de 50 vai estar olhando para baixo, mas uma mulher de 50 vai estar olhando para cima. Tem outro detalhe, os homens no Brasil morrem 8 anos antes das mulheres. Então uma mulher de 60 está olhando aqui para cima, a média de idade é 77, além de eles estarem olhando para baixo, não tem tanto homem aqui, né? Então tem uma lógica que eu gostei muito, que quando eu lancei esse livro, foi exatamente quando Macron ganhou a eleição e apareceu aquele casal maravilhoso, né? Que eles estão juntos há 22 anos, ele tem agora 40, ela tem 66. E vocês olham o tempo todo eles felizes, companheiros, parceiros. E eles falam muito isso, né? Eu não seria o homem que eu sou se não fosse a mulher que eu tenho, né? E é uma coisa que eu percebo muito. Nos casamentos e no amor, muitas vezes, com a desculpa da intimidade, da segurança, nós acabamos sendo a pior versão de nós mesmos. Né? Isso eu tenho um depoimento lindo. Eu percebi depois da minha separação que quando eu chegava em casa eu estava com a roupa mais velha, furadinha, porque a gente já está íntima. Estava com a cara também mais rabugenta, já chegava, pô, você não esqueceu de trazer o jornal? Primeira coisa que falava. E nesses casamentos, eu percebo que eles conseguem ser a melhor versão deles mesmos. Eles fazem esse esforço, esse trabalho de serem a melhor versão deles mesmos o tempo todo. Então, para acabar, eu vou falar para o Nilson. Ele me falou uma coisa hoje que eu achei muito interessante. A minha maior inspiração de vida e de pesquisa e tudo que eu escrevo são duas mulheres. Uma, vocês já sabem, Helena Diniz. Com ela eu aprendi o que é ser mais feliz, brincar mais, me divertir mais. Aprendi muito com a Helena Diniz. Mas antes da Helena Diniz, desde os meus 18 anos, eu tenho uma mulher que me inspira em tudo, que é a Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, eu li todos os livros, acabei de fazer o prefácio de um livro dela que chama Força da Idade, que é um livro lindo, que é a fase que ela conhece o Sartre e se dedica mais a escrever. Então, todo o processo de construção da relação com Sartre e de construção dela como uma escritora feminista, né? E Simone de Beauvoir dizia que existiam os amores necessários, e no caso dela era o Sartre, que era um amor necessário, que ela ficou com ele dos 20 anos até o dia que ele morreu. E havia os amores contingentes, que ela teve vários amores contingentes, e um grande amor, que é o Nelson Algren, que foi um grande amor. E ela dizia também uma coisa, que existia
amores de corpo, quando você tem uma atração muito grande, e amores de alma, que é o que ela tinha com Sartre, né? Um companheirismo para a vida inteira. Mas que o ideal era se a gente conseguisse ter o amor de corpo e o amor de alma numa pessoa. E ela acreditava no amor, e ela acreditava nesse amor. E a Simone de Beauvoir também disse uma coisa que é muito importante para a gente entender os casamentos e os amores, que a liberdade é muito difícil. Ela falava para as mulheres, porque no segundo sexo era discussão, em 1949, a discussão para as mulheres. Mas a liberdade é muito difícil. E que muitas vezes é muito mais fácil e confortável viver numa prisão e numa cegueira, né? Mesmo que de forma inconsciente, as pessoas às vezes escolhem viver numa prisão porque é mais confortável. Mas que as mulheres deveriam lutar pela liberdade, não só delas, mas também abrir caminho para a liberdade das outras mulheres. E nesse livro A Força da Idade, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha percebido na Simone de Beauvoir. Ela fala muito de felicidade também. Que eu achava que ela só falava de liberdade, mas ela fala muito de felicidade. E ela fala, que eu vou resumir aqui, mais ou menos isso, que a melhor rima para a felicidade é liberdade, inclusive no amor. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada, Miriam. Excelente, tranquila, alegre, nos fez felizes. Bom, algumas questões eu vou ler e você fazer 2 blocos das que chegaram aqui. Aí, no seu jeito, no seu estilo, você fique à vontade para responder. A professora Yolanda pergunta: e o outro? O que você descobriu em relação ao ser o outro? A Flávia também, professora, nos instiga. Qual a representação social, após tudo isso, todas as suas pesquisas, do que você tem observado do amor contemporâneo? Qual a representação central que você observa? Uma pergunta, alguém colocou assim, que foi feita ontem. Você acha que a mulher é mais feliz hoje do que as nossas mães, avós? Estamos melhores? Acho que é do Cineia, não sei se eu li correto. Uma outra aqui, eu passo para ti. Aí a gente faz um outro bloco, tá bom? Vou ter que pegar o óculos. Bom, da Sheila, comunicadora. Sou bissexual, passei por 5 casamentos, dezenas de namoros, incontáveis casos. Tantos são os sacrifícios esperados da mulher que ama, em que a cultura queer e os feminismos podem contribuir. Bom, acho que tá bom, você fala um pouquinho dessas questões, depois tem mais um grupo aqui. Sobre o outro, né? Eu encontrei homens que são amantes, amantes de mulheres casadas e que eles são solteiros, porque se ele também for casado, ele não é o outro, né? Encontrei alguns casos, sim, mas não duram muitos anos. Eles não ficam nessa relação, eles sim têm a expectativa que elas se separem para ficar com eles. Ou então eles vão viver a vida. Eu não encontrei nenhum caso assim de mais de 5 anos. E as outras eu encontrei de 30, de 40, de 20. E eles não têm tanto estigma, né? Porque
ele na verdade, ele não é o outro, ele é o Ricardão. É até uma figura bem popular da cultura brasileira, que é o Ricardão. Então, ele, primeiro que ele não fica só esperando o tempo todo que elas se separem, ele vai viver a vida dele. Mas ele não é o outro, essa expressão, o outro não existe. Existe o Ricardão que está ameaçando lá o outro cara, né? Então, não é uma representação negativa, destruidor de lar, né? Não, nunca li isso. Então é bem diferente e não tem o mesmo estigma social. Sobre o amor, tem algumas palavras que cada pessoa define de uma forma, né? O que eu acho, eu nunca falo o que eu acho, porque eu nem sei o que eu acho. Eu sou tão impregnada pelo que eu pesquiso, que eu sempre penso o que os meus pesquisados acham. E o que eu percebo, assim, que essa ideia de que você escolhe, é escolhido, e que você pode ter um parceiro, uma parceira, que não vai ser perfeito, mas que divida a vida com você, que te apoie, porque antes você tinha casamentos, né? Eu gosto sempre de falar isso porque é muito rápida a mudança. Nos anos 60, as mulheres tinham 6,3 filhos em média. As mulheres casavam virgens, as mulheres não iam à universidade, as mulheres casavam em torno dos 20 anos. As mulheres morriam cedo, né? Os homens e as mulheres morriam em torno dos 40 anos. Então, o casamento, e as mulheres eram dependentes economicamente. Então, você tinha uma realidade em que o casamento cumpria um papel fundamental para realizar todas essas obrigações sociais, principalmente a de esposa e mãe, né? Que era o papel principal. Hoje, eu me pergunto o tempo todo, por que as pessoas ainda se casam? É para fazer sexo? Dizem que o lugar onde menos se faz sexo é no casamento. Dizem as más línguas e as boas línguas. Dizem que não é para fazer sexo. É para ter filho. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, não necessariamente dentro do casamento, ou até decidindo não ter filhos, né? Que está crescendo muito. As pessoas que não querem ter filhos. E a tendência é que cresça mais ainda. Não é pela questão econômica, porque cada vez mais as mulheres são independentes economicamente. Então, por que as pessoas ainda se casam? Eu acho que é entre o amor. Mas é o amor que é o companheirismo, a parceria, a alegria de estar junto, de dividir, de alguém que uma coisa que as pessoas me dizem, que me faz ser uma pessoa melhor. Com ele eu posso, mesmo que não dure, existe esse ideal do amor parceiro, companheiro. Então é isso que eu escuto, de homens e de mulheres. Mas se vocês observarem bem, as pessoas estão casando cada vez mais tarde, né? E se separando muito mais, mas se recasando muito mais também. Elas não desistem. Elas só desistem do amor e do casamento quando, no caso das mulheres, quando elas estão bem mais velhas e querem a liberdade, mais do que o amor. Então, para mim, assim, pelo que eu pesquiso, é isso. Se as mulheres são mais felizes hoje do que ontem, eu tenho dúvida, não sei dizer. Se elas são mais livres, têm mais escolhas, eu tenho certeza.
se elas têm mais papéis e podem escolher mais, como disse a Simone de Beauvoir, não quer dizer que elas escolham, mas as escolhas estão aí. Hoje você pode ter um leque de escolhas muito maior do que minha mãe tinha, muito maior do que minha avó tinha. Agora, se eu acredito, como Simone de Beauvoir, que liberdade e felicidade rimam, eu acredito? Talvez. Mas eu acho que nós estamos muito insatisfeitas, não quer dizer infelizes, tá? Insatisfação não é infelicidade, a gente reclama pra caramba, falta muito. Mas eu te responderia que nós temos muito mais escolhas hoje, apesar de muitos preconceitos, muitas violências, muito mais do que a geração passada. E como que nós podemos contribuir? Eu acho que os projetos, por exemplo, essas conversas que a gente tem, compreender, o verbo da antropologia é compreensão, não é julgar, não é condenar, não é dizer que isso é certo, isso é errado, não é dizer que é melhor ou pior, é compreender a realidade que a gente vive. E a compreensão é libertadora. Mesmo que eu viva numa cultura que diz que eu tenho que ser magra, que eu tenho que ter capital marital, que eu tenho que isso, tenho que... e eu sofro com isso, e eu sofro, mesmo estudando isso eu sofro, e eu descobri uma coisa que é libertadora. Quando eu descubro que grande parte do meu sofrimento não é individual, não é um fracasso pessoal, mas é fruto da cultura que eu vivo, eu descubro que eu não estou sozinha no meu sofrimento. E aí eu sofro um pouco menos. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento muito positivo da gente descobrir que um monte de sofrimento que a gente tinha, eu não gosto muito de sexo, meu marido é um chato, eu não quero ficar sozinha. A gente descobre que isso não é meu problema, que isso é cultural. E isso é libertador. Eu sofro menos e eu posso ter mais capacidade de fazer escolhas que me façam mais felizes. Eu posso ser mais eu mesma. Ou, como diria Leila Diniz, eu posso ser meio Leila Diniz. Eu sou mais livre. Quando eu sei que não sou eu que sou um fracasso, porque eu fiquei velha, ou porque eu estou mais gorda, ou porque eu não tenho marido, ou porque eu estou sem namorado no dia dos namorados, não é meu problema. Isso é a cultura que está construindo sofrimentos, que eu introjeto. E isso é libertador. Eu acho que, pelo menos a minha forma de contribuir é tentar mostrar que... não diria todos os nossos sofrimentos, mas grande parte é cultural. E é da cultura que a gente vive. Se a gente vivesse em outra, provavelmente teria outro tipo de sofrimento, não os que a gente tem aqui. Bom, muito bem. A Tayane nos pergunta aqui, queria que você falasse um pouquinho do livro Por que Mulheres Preferem Homens Mais Novos. O Jefferson Dutra, ele diz: qual o peso que você acha que as religiões patriarcais têm nas relações amorosas, sexuais, afetivas hoje em dia? Você crê que os objetos de seu estudo derivam da realidade entre o lado racional humano versus o instinto animal adormecido? Como podemos pensar o amor, as relações de parceria, a infidelidade no caso das pessoas LGBTI? Uma outra questão da Sheila é sobre... ela diz que tem assistido muitos filmes de gênero romance, e é muito assustador o ideal do amor romântico,
que sentencia que a realização das mulheres resume-se obrigatoriamente a um homem. E esses filmes são muito comuns, as mulheres ainda assistem muitos desses filmes. Esse ideal de construir uma família de comercial de margarina está muito posto para as mulheres. Como fazer frente a tantos discursos que impedem as mulheres de aprenderem, por exemplo, a solitude? Eu gostei porque a Tayane trocou o nome do meu livro, né? Ela já inverteu aí. Por que as mulheres preferem os homens mais jovens? O livro é Por que os homens preferem as mulheres mais velhas, tá? Porque eu quis fazer uma provocação. O título é uma provocação, porque todo mundo fala, o homem troca uma de 40 por 2 de 20 e tal. E eu quis provocar, eu quis falar, pô, não é bem assim. Tem homens que não ficam olhando a etiqueta, que se interessam pela mulher, admiram aquela mulher. Né? E realmente eles falam, eu não enxergo a idade dela, eu enxergo as qualidades dela. E então, agora por que elas ficam com esses homens mais jovens que eu pesquisei, por que elas gostam deles? Porque eles valorizam, admiram e respeitam muito. Porque elas já tiveram casamentos com homens da idade delas ou mais velhos e não tinham. É isso que é o paradoxo, essa relação tão equilibrada e de reciprocidade. Elas dão, mas elas recebem também. Né? Então, desses casamentos aparece uma satisfação maior. E é incrível, porque elas não ficam falando daquelas inúmeras faltas que elas falam dos outros, nos outros casamentos. Então, acho que é por isso que elas gostam e que são bem felizes, os dois. Eu não gosto de falar de temas que eu não pesquiso, de temas que eu não estudo. Eu não gosto, eu pesquiso assim, eu tenho uma linha de estudo de 30 anos que é muito voltada para esse universo que eu falei aqui, né? Que são homens, mulheres nesses casamentos heterossexuais, mas que também aparecem dentro deles outras coisas, espontaneamente, não porque eu pergunte. E então eu não estudo religião. Tem vários antropólogos que fazem estudos seríssimos sobre religião, e a pessoa que escreveu, se quiser me mandar um e-mail, ou me adicionar no Face, no Instagram, eu posso passar as referências, mas da mesma forma eu não estudo LGBTI. E tem muitos pesquisadores, antropólogos que estudam esse universo. Então, por isso, porque eu não pesquiso, eu não tenho elementos para falar nada interessante sobre esses temas, eu posso passar também essas referências. E essa última questão, que é do ideal do amor romântico massacrante, que vem, né, dos filmes de Hollywood e também muitas novelas, é complicado mesmo, porque a gente acredita, não só no que está na tela, mas na própria vida que aparece, né, nessas revistas, esses casais tão lindos, tão felizes, sempre cheios de projetos. Não sei se vocês já repararam que a pessoa acaba de se separar, já tem um projeto e já está com, às vezes, com 2 meses depois, já superou uma separação, já está cheio de vida, cheio de... Eu acho que é massacrante mesmo, porque nós temos a ideia de que só nós não conseguimos, que só nós demoramos, só nós sofremos, só nós não conseguimos uma relação tão linda. Não existe mesmo, mas a gente acredita, né, que é possível. Eu acho que a única forma... Eu continuo vendo os filminhos, rindo, gostando e
e sofrendo por não ter uma relação tão linda. Mas também às vezes eu penso assim, né? Está mudando tanto e tão rapidamente, e eu vou dar um exemplo que eu dei ontem em Campo Grande, porque é o que já está acontecendo, às vezes é invisível para a gente. De um antropólogo italiano que falou para mim: Miriam, eu tive a melhor relação da minha vida. Foi o prazer maior que eu tive em toda a minha vida, lá no Japão. Ele entrou numa máquina e botou um capacete que ele podia projetar a pessoa que ele queria se relacionar. Tinha um áudio que ele podia ouvir a pessoa. Tinha eletrodos no corpo todo para ele sentir nos lugares que ele quisesse sentir, e tinha cheiros também. E ele falou: eu nunca senti tanto prazer na minha vida. Isso ele já me falou tem uns 20 anos. Imagina hoje como é que tá e como tá baratinho. E eu até num livrinho que eu fiz sobre sexo, tudo que você não queria saber sobre sexo, eu brinquei com isso e falei assim: imagina eu lá, né? Vamos supor que custa aí alguns dólares, trago do Japão, que já deve existir, boto lá, aí eu visualizo o Brad Pitt, né? Eles... Miriam, em inglês, prefiro. Miriam, você é a mulher mais linda desse mundo, mais gostosa desse mundo. Não existe ninguém, nem Angelina Jolie. Eles não estavam nem separados, você vê como é velho isso. Você não existe, não, papá. E eu posso do outro lado: Miriam, não liga pra ele, não, Angelina Jolie falando: eu que te quero, você é linda, maravilhosa. Imagina eu poder realizar todas as minhas fantasias que eu nunca iria realizar no mundo dito real, nesta nova realidade, com tudo que eu sonhar eu posso realizar. E eu ainda digo nesse livrinho: daqui a vamos dizer, uns 30 anos, as pessoas vão olhar pra gente aqui, que está discutindo todas essas bobagens, e vão falar como eles eram bem antiquados, né? Dinossauros. Porque é uma coisa sem graça, não sabe onde é, aqui no eletrodo bota tudo direitinho, não precisa nem explicar, e com cheiro certo, na hora certa, com o tempo certo, sem doença, sem nada, tudo perfeito. Como eles eram antiquados, como que eles conseguiam? Se vocês pensarem quantas coisas as pessoas faziam antigamente que hoje a gente acha um horror, eu acho que daqui uns 50 anos, nem para ter filho precisa mais. Posso clonar aqui, clonar ali e sair perfeitinho. Então, não sei como vai ser, nem sei se eu vou viver para ver. Mas tem uma aluna minha que está fazendo uma tese sobre um cientista inglês, Aubrey de Grey, que diz que ele vai curar a velhice, que nós vamos viver 1000 anos. Eu quero. E aí a gente vai usar todas essas coisinhas e eu vou poder dizer: nossa, como eu era... e tem mais, hein? Tem estudos que a gente vai poder pegar nosso cérebro e colocar... Eu quero colocar na Scarlett Johansson. Mesma cabecinha da Scarlett Johansson. Então eu vou poder ver todas essas transformações. Eu gostaria de viver... Agora, a maioria das pessoas que eu pergunto se você quer viver 1000 anos, falam: de jeito nenhum. Chega, 100 tá bom. Mas talvez, quem sabe? A gente vivia 40 no século passado. Eu já estou pesquisando pessoas de 90 a 100 anos que estão vivendo bem. Quem sabe a gente chega lá e eu espero. Então, e aí a gente vai achar que tudo isso que a gente está falando é coisa do passado, porque já não tem muita gente se relacionando só pela internet. Eu tenho uma conhecida que tem 60 anos, ela entra com 20 anos no lugar, com 25 no outro, diz que 28 é a
melhor, que é o mais consegue parceiro, tem um monte de namorado. Um monte de namorado, deve estar comemorando com todos hoje. Não quer nem saber de outra vida. Então, isso já está acontecendo. Já o amor já mudou e muito, né? Só que a gente ainda fica... Por quê? Aí tem que dar uma explicaçãozinha antropológica. Os discursos mudam, os comportamentos já mudaram, mas os valores demoram. Então, aqui dentro da gente, os valores culturais demoram. Então, já tem gente que nem quer mais saber, muita gente não quer nem mais saber desse tipo de amor que a gente está conversando hoje aqui, né? Mais 3 questões apenas, algumas eu não vou ler, porque você já tratou do assunto. A Marcela, assistente social, ela apresenta o seguinte: conheço o trabalho com mulheres que, além de feministas, são também meio Leila Diniz. Sobretudo no respeito às outras mulheres, na sua autêntica sororidade. No entanto, foram traídas por seus companheiros e mal conseguem superar a dor dessa traição. Muitas vezes no seu discurso demonstram raiva e revolta também com as mulheres. O que você aconselharia a essas mulheres? Como é que você orientaria? São mulheres feministas e solidárias, mas traídas e que não conseguem superar essa traição. Você falou da síndrome do tô infeliz, mas tem um marido. Nas mulheres acima de 40. E quando essa síndrome acontece com as de 20? Conheço muitas mulheres em relacionamentos abusivos e algumas até têm conhecimento disso, mas não terminam por medo de ficar sozinha. E aqui colocou o nome, mas a questão dela é bem em cima de quem tem 20 anos. Márcia, produtora. Quantas pessoas que optam por não se relacionar, que se sentem bem dentro ou fora de um relacionamento, que não sentem necessidade de estar com alguém. Não é um perfil muito comum hoje nas grandes cidades e na atualidade? Bom, são essas as últimas questões aqui para você trabalhar com a gente. A primeira, né, mulheres feministas que são meio Leila Diniz e que sofrem muito com a traição e que ficam com ódio, né, raiva das outras mulheres. Isso também é tão interessante porque na minha pesquisa as outras falam o tempo todo mal das esposas. São interesseiras, são chatas, não são companheiras, e elas não falam do homem, do amante. E, nesse caso, as esposas ficam com ódio das outras, como se as outras fossem as destruidoras, né, as culpadas. E muitas vezes elas não culpam os maridos por isso. Eu acho que isso tem a ver com aquela coisa da compreensão da realidade, né? Primeiro, e também muitas que eu encontro se culpam. Ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que eu fiz de errado? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ele não teria me traído, ele não teria feito isso, eu não fiz, eu engordei quando eu tive filho, eu não dei atenção para ele quando eu tive filho. Muitas se culpam. Eu acho que essa questão da traição é muito mais complicada do que culpa de um, de outro, né? E acho que a própria estrutura dos casamentos acaba contribuindo para essas situações. Então, o que eu diria é que
Doer, dói para a esposa, dói para outra, às vezes dói até para acho que menos os casos que eu estudei, mas dói até para ele que está se dividindo. Mas em alguns casos não dói. Eles dizem, alguns disseram para mim, se elas não me cobrarem, eu vou ficar nessa relação o resto da vida, porque eu amo as duas. No meu livrinho eu falo isso, né, na outra. Então, eu acho que a questão não é ter raiva, nem dela, nem da outra, é entender que a traição é uma das coisas, na nossa cultura, super comum. Não estou dizendo que é normal, estou dizendo que é comum, e que ela vai superar. E em todos os casos que eu conheço, depois que é superado com a separação, as pessoas vivem melhor. Ou encontram um parceiro que elas confiam mais, ou vivem só, mais felizes. Então tem que esperar um tempo. Eu também, às vezes, é engraçado, às vezes eu não sou conselheira, nem psicóloga, nem nada, mas às vezes alguém me liga, e uma vez um rapaz me ligou e falou assim, eu queria falar com você, que eu estou sofrendo muito, 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 porque eu me separei, eu estou sofrendo muito, eu não estou aguentando, tem um mês que ela me largou. Eu falei, um mês? Eu falei, sofre mais uns meses. Mais alguns mesezinhos, não mata ninguém, tudo bem, sofre, porque é sinal que foi importante, né? Então, como eu não sou conselheira, eu não sei muito mais o que dizer. É verdade, eu também conheço muitas jovens que vivem relações muito abusivas, violentas, controladoras e não saem. E tem medo de sair, tem medo de ficar sozinha, tem medo de não encontrar mais ninguém. E não são dependentes economicamente, são dependentes psicologicamente. E, diria mais, culturalmente. Por quê? Porque as amigas delas já estão casadas, as amigas já estão tendo filhos, elas morrem de medo de não conseguir mais e ficam. E dizem que é amor. Que amor é esse, né? Tem até grupos para discutir que amor é esse, mas é muito estranho que em 2018 uma jovem independente que vai viver até os seus 90 anos queira ser infeliz por tanto tempo, né? É uma lógica que só se compreende dentro dessa cultura que acredita que se você não tiver um marido, você não é ninguém. Nunca mais vai ter. E vai ser, enfim. Eu aconselho também ir visitar outras culturas. Na Alemanha, pelo menos das mulheres que eu pesquisei, 50% não querem casar, não querem ter filho, ninguém cobra nada delas, elas estão felizes. As outras querem casar, querem ter filhos, mas não tem uma cobrança social. Elas querem estudar, elas querem viver a vida delas, não querem. Não tem esse projeto. E tanto é que tem muito alemão que vem casar, procurar brasileira para casar, porque elas não querem. Tem muito espanhol que vem casar aqui no Brasil, porque muitas espanholas não querem. E não querem reproduzir modelos de família, em que elas que cuidam dos filhos, elas que tomam conta de casa. E lá tem que ser mais igualitário. Então eles preferem vir aqui casar com brasileiras ou com latinas, porque eles acabam encontrando mulheres que querem isso. Então, isso também vê em outras culturas como que isso funciona, né? E a última, que tem muita gente, isso que eu falei mesmo, tem muita gente que não quer se relacionar, que não quer ter um casamento, que não tem esse projeto de vida. E tem até pessoas que eu pesquiso agora, que estão bem mais velhas, que não casaram, que não têm filhos e que viveram muito bem com as amigas, com os seus projetos, com as suas realizações. Porque também tem esse mito aqui no Brasil, né? Que se você não casar, não tiver filho, você vai viver uma velhice muito infeliz.
muito solitária, abandonada. Agora, é só olhar os índices da violência contra o velho e vocês vão ver quem é mais violento que o velho. Os filhos, em primeiríssimo lugar, os netos. Então, também, esse mito que a família é o lugar do amor, do afeto, do cuidar. O maior índice de violência, de abuso financeiro contra os velhos está onde? Dentro de casa, violência psicológica, então, violência verbal. Então, acho que a gente tem essa cultura que acha que família é um lugar de amor. Pode ser, mas também pode ser um lugar de muita violência. Então, tem gente que prefere viver sua vida com mais liberdade e com amores. Porque não existe só esse tipo de amor que a gente valoriza tanto aqui no Brasil, né? E não só amores, e realizações e projetos. Então, é isso. Obrigada, Miriam, por estar aqui conosco nesse dia 12, por compartilhar o seu saber, suas pesquisas. Obrigada, Nilson, pelos diálogos contemporâneos. Obrigada a todas e todas. Mais diálogos, mais amor. Vamos comemorar. Boa noite a todas e todas. E obrigada, Gil, por vocês terem vindo hoje, no dia 12, com namorado, sem namorado, e com amores, diferentes amores. E eu queria falar uma coisa que eu hoje dei uma entrevista, eu pensei, né, para falar para vocês. Hoje eu estou num momento tão lindo, porque eu estou pesquisando essas pessoas de mais de 90 anos, até 97 anos, e eu tenho um amor tão profundo por essas pessoas, e a escuta, a atenção, o carinho, o interesse que eu tenho por elas, mas que elas têm por mim, que eu pensei assim, nossa, é bom ter um companheiro, mas que bom que é ter projetos que a gente encontra esse tipo de realização e de amor. Então, eu acho que a gente pode se realizar de tantas formas e ter tantos amores diferentes, que tem um mundo aí pela frente, pelo menos até os 100 anos. Quem sabe até os 1000, né? Então, vamos lá. Agradecemos a presença de cada um na noite de hoje e desejamos que tenham sido profícuos cada encontro e que o projeto tenha auxiliado na análise e na compreensão de nossos dias. Nossa gratidão e até a próxima oportunidade. Desejamos uma excelente noite, uma excelente semana. Até o próximo encontro. Realização: Associação Amigos do Cinema e da Cultura.